atrasou um pouquinho, não teve como eu desmarcar. Mas eu tenho certeza que a oração da igreja nos sustentou naquele lugar. E eu quero agradecer a todos vocês, né? Os pastores, os obreiros, cada um de vocês faz parte da família El Shaddai, que durante esse mês aí esteve orando por nós, nos abençoando nesse processo. E para a honra e glória do Senhor, eu já estou praticamente zero bala. Precisava de mais um tempinho, mas eu falei para o médico, olha, eu já estou passando ponto já, deixa eu trabalhar, porque aí eu vou sarar mais rápido. E aí essa semana foi uma semana de bênção, Deus nos usou tremendamente. Ontem nós estivemos ali na Batista Shekinah, aniversário de 36 anos da igreja. Quantos aqui estiveram lá? Deixa eu ver, na igreja, ó. Olha, muitas mãos levantadas. Quero agradecer você que nos prestigiou com a sua presença ali, naquele lugar. E pudemos então compartilhar uma palavra com aquela igreja, 36 anos de existência, pregando o evangelho na cidade de Araguari. Esse mês, mês de julho, o foco, o tema, você sabe que o tema diante de todo o ano é o extraordinário de Deus, né? Talvez você foi convidado, ou está aqui pela primeira vez, não recebeu o folder. Tem o folder ainda? Marilu, você tem o folder? O Elton, cadê o folder? Talvez você não... Ah lá, o Cláudio tem alguns lá atrás, parece, né? Você não tem o folder da comunidade? Tem as datas, os eventos. Que importante você ter um folder, é gratuito. Se você ainda não tem, levante sua mão, o Cláudio vai distribuir um para você. Cadê? Tem alguém que ainda não tem o folder? Ali uma pessoa, fica com a mão levantada só para ele te localizar. E quando ele chegar até você, você pode abaixar a mão. Então fica com a mão levantada, o Cláudio vai distribuir para você o folder do tema do ano. Então o tema do ano é de nós experimentarmos o extraordinário de Deus. E esse mês específico nós queremos falar sobre relacionamentos extraordinários. E aí eu quero colocar em foco aqui esses dois personagens da Bíblia, né? Eu vou puxar aqui o púlpito para cá, porque a nossa projeção aqui fica melhor. Eu quero falar sobre esse relacionamento, um relacionamento extraordinário de Jonatas e Davi na Bíblia, né? Atitudes que constroem um relacionamento extraordinário. Um relacionamento, ele não acontece por acaso. Ele não acontece nas situações da vida sem uma atitude, sem um comportamento, sem uma proatividade. Relacionamentos precisam ser construídos. Eles não são como ervas daninhas. Ervas daninhas, você não precisa fazer nada para ela gerar, né? Você deixa lá o terreno para você ver. Deixa lá o terreno. Vai criar ervas daninhas. Você olha para o terreno e fala, eu não plantei essas coisas aí ruins, olha. Vai crescendo. Coisas ruins, irmãos. Pensamentos ruins. Atitudes ruins. A gente não precisa fazer esforço nenhum. Porém, coisas saudáveis. Precisa de uma proatividade. Minha e sua. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que o que ele fez? Suspirou, falou assim, eu amo aquele povo. Não, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O cristianismo é baseado em relacionamentos. O cristianismo é baseado em relacionamentos. Não existe cristianismo sem relacionamentos. Nós precisamos aprender essa via do relacionamento. Como isso é importante para nós. Como isso é importante para as pessoas que estão em torno de nós. Olha, nós temos aqui o Café Conexão dia 11. Seria ontem, né? Mas por causa do tempo nós jogamos para o dia 11. Toda a igreja está convidada. É um café para empresários, empreendedores, profissionais liberais. Pessoas que mesmo na CLT que querem aprender sobre administração, quais são os princípios de Deus dentro dessa área, como que eu posso melhorar o meu negócio, como que eu posso melhorar as minhas finanças. E aí por que se chama Café Conexão? Porque é nas conexões que nós crescemos. É nas conexões, eu estou com retorno muito pouco, eu preguei essa semana talvez umas 10 vezes. Minha garganta no limite. Se alguém puder me ajudar aqui, o pessoal da sonoplastia, meu retorno está muito pouquinho. Eu estou ouvindo aqui só das caixas de som.
Então, nós precisamos investir em conexões. Pastor Carlinhos, quanto que é esse café? Nada. Eu fico brigando com a Guimar. A Guimar está aqui, ó. Eu falo, Guimar, você não é convidado mais, você faz parte do café. Cadê você? Pastor, eu estou trabalhando. Às vezes eu estou viajando nessa hora, né? Eu falo, não tem jeito de eu ir. Mas, irmãos, o café é para você. Quanto que eu tenho que pagar? Nada. Eu acho que é por isso que o povo não vem, né? Acho que o povo não vem por isso. Às vezes é impressão minha, mas eu não estou escutando direito, né? Às vezes o problema não são as caras, são os meus ouvidos. Mas eu não estou tendo um retorno aqui da minha voz. Então, é para você. E por que isso é importante? Isso abre portas. Abre portas, né? Um dos testemunhos que nós temos aqui, olha, na célula do Dudu, o irmãozinho falando sobre criação de gado, e o outro falando assim, não, mas meu pai tem um, como é que fala, um frigorífico. Falou, ué, é mesmo? Uma porta se abriu. Olha só, irmão, uma conversa assim simples, uma porta se abriu. Sabe por que muitas vezes nós não prosperamos? Porque nós nos isolamos. Nós não deixamos portas abertas, né? Pastor Elton sempre que vai falar sobre aquela viúva lá que o profeta Eliseu falou assim, ó, vai lá na sua casa, né? Pega esse azeite lá, entre em contato com as suas vizinhas e pega delas emprestada vasilhas vazias. Chega nas vizinhas e pede. Aí o pastor Elton fala assim, e se essa mulher tivesse problema com as vizinhas? E se essa mulher fosse uma fofoqueira? E se essa mulher, ninguém gostasse dessa mulher? O milagre não ia acontecer. O milagre não ia acontecer. É a mesma coisa do homem lá do tanque de Betesda, não é, gente? Por que ele respondeu para Jesus? Ah, Jesus, eu quero ser curado, mas ninguém me ajuda. Ele não tinha ninguém, ele falou assim, eu não tenho ninguém. Então, conexões são importantes. Você conhece a pessoa que está do seu lado? Você conhece? Às vezes você está sentado com o marido, que é isso, lógico, né? Mas às vezes uma pessoa diferente que está do seu lado, você conhece a pessoa? Então, para não ficar constrangedor, depois você pergunta o nome dessa pessoa, né? Porque às vezes a gente fala assim, ó, dá um abraço na pessoa, você dá um abraço porque eu falei. Aí fica aquele abraço constrangedor. Fala por irmão. Fala por irmão. Não, para ficar bem espontâneo, quando terminar a reunião, vê essa pessoa aí, ó, que é diferente, fala, ô irmão, que benção, né? Te ver aqui, como é que é seu nome? Que Deus te abençoe, volta, né? Mais vezes. Às vezes ele vai te falar como falou para mim algumas vezes. Não, pastor, eu já estou na igreja há um tempo. Ô, papai do céu. Igreja cresce, né, irmãos? Aí eu falei para ele, me perdoa. Mas como é importante conexões. E isso aqui aconteceu. Eu fico pensando, irmãos, o que seria de Davi sem Jonatas? Lógico, Deus ia cumprir o propósito dele em Davi. Mas, irmãos, a via de Davi foi muito difícil, mas teria sido umas 10 vezes pior, se não fosse por causa desse homem aqui, ó. Deus coloca pessoas especiais do nosso lado. Você crê nisso? Deus coloca pessoas especiais. Sabe, o diabo de vez em quando coloca um encosto. Porque as pessoas que você falou, Jesus, me ajuda aí. Mas olha, Deus coloca pessoas especiais. Pessoas especiais. E muitas vezes, esse encosto do diabo, se a sua atitude mudar, ele se converte e fica uma bênção de Deus para a sua vida também. Então, pessoal da projeção, pode passar o próximo slide. Olha o que aconteceu. Vamos entender como é que foi gerada essa conexão. Eu vou ministrar aqui bem tranquilamente, não vou fugir do horário. Se nós não conseguirmos concluir a palavra agora, nós vamos concluir à noite, lembrando que o culto hoje foi passado para as 20 horas por causa do Brasil. Esse Brasil custoso, irmão. Não tem condições uma coisa dessa, né? Mas vamos torcer para esse Brasil ganhar, não é verdade? Porque apesar de toda essa confusão aí em horários, eu amo o Brasil, né? Quantos amam o Brasil aqui? É a nossa nação, eu sou apaixonado pelo Brasil, eu oro pela nossa nação, né? Então vamos aplaudir a Jesus pelo Brasil, que bênção, que maravilha que é, glória a Deus por isso, né? Sou apaixonado, torço pelo Brasil, irmãos. Veja bem como que aconteceu. O Golias está lá afrontando, o Davi falou, eu vou lutar. E todo mundo envergonhado, falou, deixa esse menino lutar, porque nós estamos com vergonha aqui já.
esse gigante aí só falando que nós somos covardes, marica, não tem homem nesse exército, ninguém se... E esse menino deixa esse doido lá lutar com esse gigante. E a Bíblia, irmão, diz que Saul ficou tão impressionado com a coragem daquele menino, tão impressionado, quis colocar sobre ele a armadura. Ele falou assim: não precisa, eu já tenho meu estilinguezinho aqui, ó, as minhas pedrinhas, deixa eu ir do jeito que eu estou aqui, ó, porque o que vai vencer não é pedra, não é estilingue, mas é o poder de Deus que está na minha vida. Esse gigante vai cair hoje. Irmãos, o Saul ficou tão impressionado com a fé daquele menino. O Saul virou para, quando Saul viu que Davi estava saindo para lutar com Golias, ele virou lá para o Abner, o comandante do exército, perguntou para ele: Abner, dá uma olhadinha, e aquele menino lá? Falou assim: ó, quem que é aquele rapaz? Quem que é aquele rapaz? Davi, um desconhecido. Davi, um presente de Deus, mas era desconhecido. Às vezes nós estamos andando com presentes de Deus do nosso lado, mas são desconhecidos. O Saul vira para o comandante, e o comandante ficou com vergonha, falou assim: ó, então, falou lá: olha, meu senhor, eu juro pela sua vida, que eu não sei quem que é esse menino, não. Eu nunca vi esse menino. O Saul deve ter olhado para ele e falado assim: não, Abner, fala Abner ou Abner, né? Falou: ô Abner, seus soldados, nenhum deles, nenhum dos seus soldados enfrentou o gigante, hein? Esse menino, e você não conhece esse menino. Às vezes, existe uma bênção de Deus do lado da sua casa, um vizinho. Não, pastor, meu vizinho não é uma bênção, não. É porque você ainda não pregou para ele, ó. Não é verdade? Ele precisa converter. Mas estava ali Davi, e Saul falou assim: eu não conheço esse menino. Você conhece, Abner? Não, não conheço também, meu rei. Eu não conheço esse menino. Olha o que o rei diz. O que o rei Saul diz? Então, vá e procure saber. Ele era desconhecido e poderia permanecer desconhecido. Mas Saul toma uma atitude, fala: não, nós precisamos conhecer a história desse menino. Nós precisamos saber quem é ele. Você conhece a história das pessoas que estão do seu lado? Quantas vezes a gente se assenta, numa mesa, toma um café, aqui no Café Conexão mesmo, e às vezes a gente perde a oportunidade de conhecer a história, de saber quem que é essa pessoa. Então vá e procure saber, procure se informar, disse Saul. Assim, quando Davi voltou, aí Davi está voltando. Olha lá, Abner, ó, o menino está voltando, ele não morreu não. Quem morreu foi o gigante, porque olha o que está descrito lá, ó. Quando Davi voltou para o acampamento, depois de matar Golias, Abner o levou a Saul. Davi ainda estava carregando a cabeça de Golias, irmãos. A vitória foi extraordinária. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Esse Deus fez coisas extraordinárias por meio daquele menino. Poxa vida! E o Saul vai e pergunta para ele: rapaz, jamais admirado ainda, porque ele já estava admirado, pastora Beth, só dele enfrentar. Ele podia até ter morrido. E eles falam: não, mas olha, ele perdeu, mas esse menino, a coragem desse menino aí superou a do exército inteirinho. Mas agora ele não só foi, mas ele foi e venceu. Ele foi e venceu. Aí o Saul falou: menino, rapaz, perguntou: quem é você? Nós temos feito essa pergunta para as pessoas: quem é você? Quem é você? Às vezes, nós falamos assim: pastor, eu tenho problema de evangelizar, eu não dou conta de evangelizar, de contar para as pessoas, de apresentar Jesus para as pessoas. Olha uma estratégia aí, ó. Senta com a pessoa e pergunta para ela assim: quem é você? Quem é você? A resposta: sou filho
do seu criado, seu servo Jessé, da cidade de Belém. Respondeu Davi. Ele fez uma apresentação para Saul. A partir daquele momento, o relacionamento dele, de Saul com Davi, mudou drasticamente. Saul amou. Não é aqui que Saul fica com ciúme com ele. Saul honra, o abençoa. Davi o abençoa também. Porque houve uma conexão. Você sabe, Saul saiu dos caminhos do Senhor. Por isso que esse relacionamento não prosperou. Mas isso abriu as portas para a construção de um relacionamento. Não só com ele, mas nós vamos ver daqui a pouco com o filho dele, que era Jonas. Agora, pode passar o próximo slide? Tem uma pergunta, né? Como que nós podemos construir novos relacionamentos? Olha, essa passagem nos dá uma dica. Pode ir passando ponto a ponto? Tá bom. Então, como que eu posso conhecer as pessoas? Como que eu posso me relacionar com as pessoas? A primeira coisa que é muito importante e que faz toda a diferença, pode passar o próximo ponto, conheça o nome da pessoa. Dale Carnegie, no seu livro, Influencie Pessoas, Faça Amigo, Influencie Pessoas, como é que é? Me ajuda aí no título. Como conhecer pessoas, como é que é? Ajuda aí. Como? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Ele diz assim, ó, no livro dele. O nome da pessoa, quando você fala o nome da pessoa, soa dentro dela como algo agradável. É um bálsamo para ela. É algo que gera na vida dela aceitação. O nome da pessoa, a sonoridade do nome da pessoa, para ela, cura a vida da pessoa. De uma rejeição, de uma não aceitação. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer, conheça o nome das pessoas. Eu confesso, irmãos, eu tenho limitações nesse sentido. A Sandra, de vez em quando, ela puxa minha orelha e fala assim, tenha certeza do nome que você vai falar, porque você vai misturando tudo, você vai falando tudo. Eu não tenho muita facilidade, mas sabe o que eu faço? É aquilo que eu falei no início, proatividade. Eu treino. Então, nós precisamos sair dessa zona de conforto. Nós precisamos conhecer as pessoas pelo nome. Sabe como é que eu treino? Por exemplo, deixa eu explicar para vocês como eu treino. Por exemplo, nós estamos no louvor aqui. Eu vou te dar as minhas dicas aqui para você. Nós estávamos aqui no louvor, na hora do louvor. Qual que é o meu campo de visão? Qual que é o campo de visão que eu tenho? É essa parte aqui, ó, frontal, né? Porque eu não fico olhando para trás, para não me distrair. Essa parte frontal. E também todas as pessoas que estavam aqui. O que eu vou fazendo? Na minha mente, André, o que eu faço? Eu vou olhando e falando o nome da pessoa na minha cabeça. Aquela lá, Elaine, ó, por exemplo, está cantando. É a Carla que está cantando. O Daniel está junto com o Léo, né? O Danielzinho não desgruda do Léo. O Daniel disse que esses dias aí tocou o teclado aqui na igreja. Foi na rede ou foi aqui na igreja, Daniel? Foi na rede? Você tocou o teclado aqui na igreja? Foi na rede, né? Tocou o teclado, que benção. Vamos aplaudir o Daniel, né, meu? Que benção. Ó, o Daniel colou no Leonardo. Colou no Léo, né, Léo? Colou ali, ele fica lá junto. Eu falei, gente, o Daniel deve estar atrapalhando o Léo. Não, está ali juntinho aprendendo, né? O Léo faz um negócio, ele está ali aprendendo. Isso é um discípulo. Está ali do lado do tio dele, aprendendo. Aí eu vou passando o olho. Quem que é aquele ali? É o fulano. Aí de vez em quando dá um branco. Eu falo, nossa, espera aí um pouquinho. Espera aí um pouquinho, eu esqueci. Aí eu vou trabalhando. Isso acontece, isso é normal. É normal. Mas nós precisamos trabalhar. O cérebro é um músculo, irmãos. O cérebro é um músculo, ele precisa ser trabalhado. Não deixa ele ficar frouxo. Bota ele na academia. Treina, exercita, grava. Então, conheça as pessoas pelo nome. Qual que é o seu nome? Como que você chama? Né? Uma outra coisa, isso está na neurolinguística. A neurolinguística ensina você o seguinte: quando você aprender o nome de uma pessoa, repita esse nome verbalmente, pelo menos umas 3 vezes, de 3 ou mais. No mínimo umas 3 vezes. Qual que é o seu nome? Elizabeth. Ou Elizabeth. Aí você vai falar,
Ô Elizabeth, que prazer conhecê-la. Mas Elizabeth, você mora onde? Então fale o nome da pessoa. Você já viu que você pergunta para a pessoa, passa um tempinho, Adriano, aí você já esqueceu o nome dela. Você chega educado numa loja, né? Você chega educado, fala, como é que é o seu nome, vendedor, né? Pergunta, como é que é o seu nome? Meu nome é Elias, muito prazer e tal. Aí, você tem uma roupa aí para mim? Eu estou precisando de uma roupa assim, assim, tal, tal, tal. Quando você quer fazer outra pergunta, quem que faz você lembrar que o nome dele é Elias, irmão? Que negócio desaparece, você fica num constrangimento, né? Então, isso está dentro da neurolinguística. Você precisa verbalizar isso, porque quando essa sonoridade entra dentro de você, isso tem uma facilidade maior para gravar. Nós precisamos aprender o nome das pessoas. O nome das pessoas. O que Deus falou para Moisés? Eu te conheço pelo nome. Eu te conheço pelo nome. Então, o Samuel está deitado, o que Deus fala? Samuel, Samuel. Ora, ele tinha todo o direito de falar, menino, sim ou não? Ô menino, ele é Deus, ele podia falar, Samuel, Samuel, você tem um nome, você tem um nome. Feche teus olhos, deixa eu fazer uma oração por você. Deus, eu quero nessa manhã abençoar o nome de cada uma das pessoas que estão aqui nesse lugar. Eu quero também nessa oração pedir perdão, porque às vezes como pastor eu me esqueço, às vezes dá um branco, me esqueço, mas o Senhor não se esquece, e cada um daqueles que estão aqui, que te confessam, o nome dessa pessoa está registrado no livro da vida, para a honra e glória do Senhor. Só você que recebe essa oração, aplauda bem forte a Jesus nessa manhã. Nessa manhã. Olha, Davi, esse nome nunca mais foi esquecido, irmãos. Qual era o nome? Davi. Nunca mais foi esquecido. Vai em Israel. Vai em Israel. Pergunta quem que é o pastor Carlinhos lá em Israel para você ver. Todo mundo vai fazer cara para você. Pergunta para aquelas pessoas, quem foi Davi? Elas vão te dar uma aula. O que está na bandeira de Israel? A estrela de Davi. Nunca mais esse menino foi esquecido. Davi. Pergunte o nome das pessoas. Outra coisa, passo a projeção. O que mais nós precisamos fazer para conhecer as pessoas? Conheça de onde essas pessoas, qual é a ascendência dessa pessoa? Quem são os pais dessa pessoa? Meu filho, você é filho de quem, né, Horácio? Meu filho, você é filho de quem? Eu falei já para o Zezinho, estou vendo a Eliane, mas o Zezinho não estou vendo. Está aí não, Eliane? Tá, eu estou vendo a Eliane, estou vendo o Zezinho. Falei para o Zezinho, eu estava indo, deixei o carro ali no Lava Jato, pertinho do Napolitano. Isso tem muito tempo, viu? Cadê o Gustavo? Gustavo está aí, não? Gustavo, pastor, você está deixando o carro em outro lugar? Não, agora é com o Gustavo. Gustavo está limpando os carros, irmãos, deixando filezinho. Mas aí eu deixei lá no Lava Jato, estou indo lá para o Napolitano. Aí encontrei esse senhor, falei para ele, bom dia. Ele falou assim, bom dia. Ele deu um bom dia para... Sabe quando você fala para a pessoa bom dia, que você está andando assim, a pessoa fala para você, bom dia, bom dia. Eu estava esperando que ele fizesse isso, né? Eu falei, bom dia. Ele falou assim, bom dia. E me olhou assim, aquele bom dia me chamando, sabe, para conversa. Falei, bom dia. Eu falei assim, bom dia. Até repeti de novo, bom dia, né? O senhorzinho. Falei assim, aí ele falou assim, como é que você chama? Ele perguntou para mim, como é que você chama? Meu nome é Carlos. Aí na hora ele falou assim, você é filho de quem? As pessoas mais antigas, elas tinham não, tem esse costume, né? Tem esse costume, as pessoas mais antigas diziam, mas você é filho de quem? Eu pensei na minha cabeça, gente, eu vou falar o nome do meu pai para ele não vai saber nada do meu pai, né? Meu pai é Sebastião. Sebastião do quê? Sebastião Luciano. Ah, Sebastião Luciano? O que ele fazia? Foi me perguntando, irmão. Ele falou assim, conheci o seu pai. Conheci o seu pai. Ele tinha um irmão, foi falando o nome dos meus tios. Não estava mentindo, não.
conhecia o seu pai. Irmãos, isso abre portas. De onde a pessoa veio, né? Qual a ascendência da pessoa. Pode passar o próximo lá? Pode passar a origem dela, né? De onde você é. E Davi respondeu: eu sou filho, ascendência, de Jessé. Eu sou filho de Jessé. Eu sou de onde? Eu sou de Belém. Isso trouxe toda uma informação para Saul. Então ele é um belemita. Então ele é um descendente de Judá. Isso trouxe toda uma informação para Saul. Poxa vida, Judá, uma tribo importante. Belém, uma cidade assim, esquecida, irmão. Belém era uma cidadezinha, era um vilarejozinho. Quase que eu falei o nome de vilarejo aqui, mas estou falando de uma forma mais pejorativa, não vamos falar não. Belém, quem que é Belém? É um vilarejozinho. A Bíblia diz a menor das capitais. A palavra capital ali não significa uma palavra, um lugar importante. A menor das capitais está falando que perto das capitais, por exemplo, Jerusalém, ela é uma das menores cidades. Belém, não vou falar aqui não, né, para não denegrir os irmãos, mas é um vilarejozinho. De onde você é? Ali, eu sou dali de Belém. Mas isso já trouxe uma informação para Saul. Porque veja bem, uma pessoa, você pergunta para a pessoa, de onde você é? Da Bahia, mas qual cidade? Ele fala uma cidade, você fala assim, gente, eu não sabia que essa cidade existia, né? Não sabia que essa cidade existia. Vai que um dia você passa lá. Vai que um dia você precisa de alguém de lá. Seu carro estragou naquela cidade, você fala assim, uai, eu lembro dessa cidade, já ouvi essa cidade. Eu não conheço ninguém aqui, mas lá em Araguari eu perguntei a essa pessoa daqui. Você pegou o contato dessa pessoa, você entra em contato com ela, fulano, qual que é a sua cidade mesmo? Fulano. Eu falei assim, eu estou nessa cidade, eu estou precisando de alguém. Você conhece um mecânico? Você conhece um borracheiro? Conheço. Meu vizinho fulano de tal, já passa para você. Irmãos, olha como isso é importante. Nós não fomos criados para sermos uma ilha. Não foi para isso que Deus nos fez. É muito mais fácil caminhar sozinho, irmãos. Muito mais fácil, você faz do seu jeito, na hora que você quer, você não dá satisfação para ninguém. É tentador caminhar sozinho. Mas tem uma frase que fala assim, ó, quem anda sozinho não é bíblica não, tá? Mas é inspirado. Quem anda sozinho vai mais rápido. Mas quem anda acompanhado vai mais longe. Vai mais longe. Um filme, gosto muito de filme, né? Um filme, 172 horas, se eu não estou enganado. Será que eu exagerei no número? O filme chama 172 horas. Vê se é isso mesmo. Ou é 72? Não é 72 não, porque 72 é pouco. Acho que é 172 horas. Veja, consulta aí, gente. Quem está pesquisando aí? Acho que é mais ou menos isso. 100 e algumas coisas horas. Quem que achou? Só 72? Pensei que era mais. 72 dá quantos dias? Dá quantos dias, pastor Horácio? 3 dias. Não, na minha cabeça era mais. Ele fica preso. Lá, eu acho que era mais de 72. Ah, eu sabia que não era 72. 127 horas. 72, só 3 dias, né, Horácio? Não, 127, sabe, me lembrou. 127. O cara era alpinista, aventureiro, Gerson. Já viu esse filme? Já viu? Já viu, não? Ó, cara aventureiro e tal, pá. Irmãos, ele acorda, ele era ciclista. Cadê o Júnior? Cadê o Júnior? O Júnior não está aqui hoje não? Júnior. O Júnior, ele vem no Café Conexão, Gersinho. Primeira coisa que ele fala, né? Ele fala assim, Júnior, atleta de Cristo. Você aguenta isso? O Gersinho, que anda muito mais do que ele, não fala isso. Tem que falar, né, Gersinho? Atleta de Cristo. Gersinho, quanto você costuma fazer na pedalada? Quantos quilômetros? Quantos quilômetros você já fez? O máximo que você já fez na pedalada? 100 quilômetros, 150. Mais de 200 quilômetros. Vamos aplaudir Jesus pela vida do Gersinho, né, irmão? Mais de 200 quilômetros.
Ei, a Elcia fica com o coração preocupado, fala assim, menino precisa de couro, né? Depois ele chega e fala assim, Elcia, faz umas massagens. Mas esse rapaz do filme, ciclista, alpinista e tal, de manhãzinha, madrugada, enche o galãozinho dele de água, bota ali e vai para o deserto. É um lugar deserto que tinha. Ele entra em contato com quem? Com ninguém. Para onde que ele fala que ele vai? Para ninguém. Chega lá, pastora Beth, acontece uma situação com ele, ninguém sabe onde ele está. Ninguém sente falta dele. Entende isso? Dona Joana, se a senhora desaparecer um dia, mais ou menos, 2, mais ou menos, você vai sentir falta, a senhora não vai? Mas cadê minha mãe? O que é sim ou não? Isso é saudável. Isso é saudável. Ninguém sentia falta dele. Por que não sentia falta dele, Daniela? Porque não tinha conexões. Ninguém sabia. Se ele passasse um mês, ninguém sabia. Irmãos, quando ele está lá sozinho, aí ele fala assim, poxa vida, e agora, pastor Horácio? E agora? Vou falar mais nada não, depois você vê o filme. Então, quem anda sozinho, vai mais? Irmãos, ele fazia tudo rápido, na hora que ele queria, do jeito que ele queria. Eu vou nadar, não tem que dar satisfação para ninguém. Eu vou pescar, eu quero pegar o carro, eu vou para onde que eu quiser, irmãos. Vai mais rápido mesmo, mas não vai longe. Então, conheça as pessoas, a origem das pessoas. Nós já estamos terminando, olha só, pessoal do louvor, pode subir. Pode passar a próxima aí para nós. Conheça o que da pessoa? A história da pessoa. Conheça a história da pessoa. Irmãos, eu tenho um arrependimento tão grande de não ter sentado com a minha mãe e perguntar, escrito, sabe, que a memória é a falha. Certamente eu já devo ter perguntado para minha mãe, ela deve ter me falado, mas assim, totalmente informal. E aí eu não sei, como foi a infância do meu pai? Como foi a infância da minha mãe? Eu lembro que de vez em quando ela me falava algumas coisas, por exemplo, estudou lá no Raul Soares, olha aqui, ó, olha que colégio antigo, irmão. Estudou lá no Raul Soares, né? Como que foi? Como é que é a sua história? Conta para mim a sua história. Começa a fazer esse exercício. Você vai se admirar. Você sabe o que é o mais impressionante? Tem marido que não conhece a história da esposa. Não conhece. Só o que interessa para ele, ele conhece. Não tem paciência. Não senta. Sabe? Não explica. Eu e a minha esposa, graças a Deus, né? Nós tivemos sempre essa prática, separar um tempo, visitar os parentes. Aí a gente vai lá em Porto Alegre, a gente ia lá em Porto Alegre. Aí ela falava assim, vamos lá no meu bairro. Eu falei, opa, vamos lá no seu bairro. Aí chega lá, no bairro da Sandra, aqui eu morei aqui, ó. Aí tem toda uma história por trás. Toda uma história. Ó, meu tio morava aqui, era uma amiga minha. Aí ela chegava para a vizinha, morava fulano aqui, morava. Onde que ela está? Eu não sei, ela está em tal cidade. Ou senão, ela mudou para tal casa ali, ó. A gente ia na outra casa, ela encontrava a amiga dela. Que satisfação. Nós precisamos conhecer a história uns dos outros. A história dos outros, conhecer a história dos nossos pais, antes que eles morram. Não tem mais assunto na mesa, gente. Não tem mais assunto na mesa. Está todo mundo ao redor da mesa, cada um com o celular, vendo o jogo do Brasil. Não tem mais história. Não tem mais história para ser contada. Conte a sua história. Ouça a história da pessoa que está do seu lado. Eu não sei se tem mais outro ali, eu acho que não sei. Passa o próximo, não, é o próximo slide. Vamos ficar de pé, depois a gente conclui essa palavra. Vamos ficar de pé. Eu queria que você recebesse esse desafio sobre a sua vida, nessa manhã. Sabe, eu gostaria que você recebesse esse desafio sobre a sua vida. Saia da sua zona de conforto. Faça
conexões. Seja, depois nós vamos aprender sobre isso, seja simpático. Abra um sorriso. O que te custa um sorriso? O que te custa um sorriso, gente? Mas não estou com vontade. Mas é para o seu bem. É para o seu bem. Você sabe que existem seitas orientais que praticam o sorriso? E elas entendem que o sorriso, ele traz saúde sobre as pessoas. Eu falei assim, é porque eles devem ter lido Provérbios. Coração alegre, não é assim? É saúde para os ossos. É só bênção para nós. Agora, mais do que isso, quando você entra com um sorriso, o ambiente pode estar ruim. Você abençoa aquele ambiente. A pessoa pode estar amarga, aquele vendedor assim chato, enjoado. Você fala assim, gente, que vontade de sair dessa loja. Mas começa a semear na vida dele, porque você não sabe como é que foi o dia dele. Talvez ele passou um dia difícil. Abra um sorriso. Cumprimente as pessoas, abrace. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos aqui diante de Ti, que desafio tremendo de gerarmos conexões. Eu não sei se o Carta Escrita preparou aqui uma canção para nós. Nós queremos Te adorar com essa canção. Mas antes mesmo de adorarmos o Senhor com essa canção, vem com Teu Espírito Santo nessa manhã. Nos ensina. Pensei que era o meu microfone, mas eu acho que não. Nos ensina a sermos família. Nos ensina a desenvolver relacionamentos. Nos ensina a falar bem uns dos outros. E se for para falar mal, nos ensina a ficar calados. Nos ensina a ser bênção na vida das pessoas. Nos ensina a ganhar essa cidade. Nos faz uma igreja simpática, não uma igreja antipática. Nos faz uma igreja aberta. Nos ensina, nós somos falhos. Nós fomos estragados pelo pecado. Mas o Senhor é o carpinteiro. O Senhor é aquele que corrige todas as coisas. O Senhor pode nos curar, nos corrigir. Vamos adorar o Senhor com uma canção. E assim nós estamos terminados. Em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, dá a mão para ele aí, né? Mesmo que você se sentiu constrangido comigo, mas dá a mão para o seu irmão aí, olha, fala para ele, andamos com Jesus, expressando o amor que um dia. Quer abraçar? Abraça seu irmão, pode abraçar, abraça ele, não tem problema não. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meus. Acho que nunca existiu não, né, Juliana? Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar. Que mais? E para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai, somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai, somos no amor de Jesus. Para finalizar, a aliança do Senhor. A aliança do Senhor. Fala para a pessoa, eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre. Profetiza, eu sou livre para te amar, para te aceitar. Que mais? E para te pedir, perdoa, irmão. Declara sobre ele, eu sou com você no amor do nosso Pai, somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai, eu sou com você no amor do nosso Pai, somos no
amor desespera. Você pode dar um aplauso bem forte a esse Deus maravilhoso. Obrigado, Jesus. Dá um abraço, irmão. Nós estamos terminados. Que a graça, a paz, a unção de Deus seja sobre sua vida. Em nome de Jesus.